Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num conceito que circula bastante em alguns meios cristãos. A ideia de ser uma nova criação, sabe? Conforme um pastor americano, David Kuykendall, apresentou. A gente tem aqui uns trechos do livro dele, A Vida da Nova Criação, e uma biografia curtinha para dar um contexto. E a nossa missão aqui é tentar desvendar o que o Kuykendall realmente queria dizer com isso, né? Que transformação é essa? Como é que ela aparece na vida de alguém, assim, na visão dele? É um tema que parece denso, mas vamos tentar abrir isso juntos. Exato. É um conceito que ele ancora muito forte na Bíblia, né? Tipo, 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. O trabalho dele é muito sobre desdobrar o que significa isso, estar em Cristo, e as consequências, nossa, bem radicais disso, tanto para a vida agora quanto para a eternidade. Legal. Mas antes da gente entrar na teologia mesmo, acho que vale a pena a gente entender um pouquinho quem foi esse David Kuykendall. A Bill diz que ele foi pastor batista, mais de 50 anos de ministério, mas parece que a história pessoal dele teve um peso gigante nessas ideias, não é? Nossa, total. É uma história bem marcante mesmo. Ele passou, pelo que está registrado, 23 anos. 23 anos. 23 anos. Uau. Pois é, numa busca assim super intensa para tentar reviver uma experiência espiritual muito forte que ele teve na adolescência. Ele sentia que tinha perdido, sabe, aquele acesso a uma vida abundante que a Bíblia promete, e ele chegou num ponto de quase desespero mesmo, pedindo para Deus ou me muda ou me leva embora, uma angústia assim profunda por não conseguir viver o que ele achava que era a vida cristã de verdade. Caramba, 23 anos nessa busca. É muito tempo. E ele sentiu que achou uma resposta? Veio alguma luz? Sim, veio. Em 1971. Ele descreve um momento, assim, uma clareza que veio lendo a Bíblia, sabe? Ele entendeu que a chave não era ficar buscando uma experiência, mas era reconhecer que Cristo já era suficiente. A pessoa de Cristo. Isso mudou completamente o foco dele, sabe? Para entender os efeitos da morte e ressurreição de Jesus, só que com uma ênfase bem particular. Não só Cristo morrendo pelos nossos pecados, mas o crente morrendo junto com Cristo. Essa ideia de morte e ressurreição compartilhadas virou o centro da teologia dele. Essa ideia de morrer com Cristo, não só ele por nós. Parece sutil, mas as implicações são enormes, né? Foi algo fácil de passar adiante? O pessoal aceitou bem na época? Que nada. Pelo contrário, a introdução do livro até fala disso. No começo, a mensagem dele quase ninguém deu bola. A esposa dele foi a primeira a realmente, sabe, abraçar essa visão. Demorou anos. Só lá para 1979 que ele sentiu que um grupo maior começou a entender. Inclusive, os livros que ele publicou antes em português, tipo Nossa Identificação com Cristo, circularam um pouco e parece que teve até oposição. Esse livro, A Vida da Nova Criação, foi apresentado na época como algo inédito em português. Ele faleceu em 2014, com 84 anos, mas deixou um legado que continua. Tem até um site, livingbygrace.org, que mantém essas ideias vivas. Entendi. Essa luta pessoal dele e a dificuldade no começo para comunicar a mensagem dão um pano de fundo bem interessante mesmo. Então tá, vamos pro centro da questão. O que ele entendia por ser essa tal nova criação? Partindo lá de 2 Coríntios 5,17, né? Ele argumenta que ser nova criação é o resultado, direto, inevitável, de estar em Cristo. E o que é estar em Cristo? Daí ele vai para outras passagens, tipo Romanos 6,3, Coríntios 12,13, para dizer que isso acontece por um batismo espiritual. Quem faz é o Espírito Santo na hora da conversão, não é o batismo com água, entende? É uma imersão espiritual que une a pessoa a Cristo, de um jeito vital, permanente, como um enxerto, sabe? Entendi, um enxerto. E ele usa Adão para explicar melhor, né? Como é essa comparação. Sim, ele pega isso lá de Romanos 5. Adão é visto como um tipo, uma figura que aponta para Cristo. A lógica é assim.
Adão, como o cabeça da raça humana original, né, ele passou adiante a natureza pecadora dele e a morte para todo mundo que nasceu dele, fisicamente. Certo, certo. Herança biológica, digamos. Exato. Aí, de forma paralela, Jesus, como cabeça de uma nova raça, a espiritual, ele transmite a sua própria natureza, a natureza divina, para quem é unido a ele, através desse batismo espiritual, o novo nascimento. Então, são como duas raças, duas naturezas, duas heranças. Ok, peguei. Essa união com Cristo, pelo batismo do Espírito, é a chave. E aqui a coisa fica bem detalhada no livro dele, né? Ele fala que essa união é uma participação na morte, no sepultamento e na ressurreição de Cristo. É isso. Exatamente. E esse talvez seja o ponto mais crucial para sacar a visão do Kuykendall. Ele insiste muito nisso. Isso não é uma lista de tarefas, sabe? Coisas que o crente precisa fazer ou alcançar. Ele argumenta que isso já aconteceu, objetivamente. Aconteceu na hora da conversão, quando a pessoa foi unida a Cristo pelo Espírito. O desafio para ele não é fazer acontecer, é reconhecer essa realidade e aprender a viver a partir dela. É uma mudança de status que a gente apropria pela fé. Certo, então é uma realidade que já está lá, consumada, mas precisa ser experimentada. Vamos abrir essas etapas. Começando pela morte, a crucificação com Cristo, o que exatamente morreu ali para ele? Primeiro, o que ele chama de velho homem. Esse termo é a nossa identidade antiga, sabe? Quem a gente era como filho de Adão, ligado àquela natureza de pecado herdada. E ele define essa natureza, que a Bíblia às vezes chama de carne ou pecado no singular, de um jeito interessante, como uma atitude de sabe-tudo. Uma inclinação para confiar na gente mesmo, na nossa capacidade sem depender de Deus. E esse velho homem não é só a inclinação, inclui também as ações que brotam disso, sabe? Aquela lista de Gálatas 5, inimizade, ciúmes, essas coisas. Esse eu antigo, ele argumenta, foi crucificado junto com Cristo, judicialmente. Peraí, se o velho homem foi crucificado, por que a luta contra o pecado continua tão real para tanta gente? Ele não está dizendo que o pecado some, né? Ótima pergunta. Não, não é isso. Ele não diz que a natureza pecadora desaparece, que ela é erradicada. A ideia é que a gente morreu para o domínio do pecado, para o poder que ele tinha de reinar sobre nós. A raiz foi cortada na cruz, entende? Mesmo que a gente ainda precise lidar com os brotos que aparecem. Ah, entendi. Tipo um rei deposto? Exato. Ele ainda pode tentar causar problema, mas o direito dele de mandar acabou. Por isso que a instrução lá em Romanos 6,11 não é sinta-se morto para o pecado, é considerem-se mortos. É uma declaração de fé baseada no que Cristo fez. Além dessa morte para o poder do pecado, ele destaca outras duas mortes importantes que aconteceram junto. Quais seriam essas outras mortes? A gente morreu também para a lei e para o mundo. Morrer para a lei, baseado em Romanos 7,4, significa ser livre do legalismo. Não da lei de Deus em si, mas daquela tentativa de agradar a Deus ou ser justo pelas próprias forças. Sabe, seguindo regras, bíblicas ou não, na força da carne. A união com Cristo tira a gente dessa dinâmica de ter que performar para ser aceito. Certo. Liberta da obrigação de cumprir regras para ser salvo ou aceito. Isso. E ser crucificado para o mundo, como Paulo fala lá em Gálatas 6,14, é ser livre da pressão de se conformar com os valores, os padrões, o jeito de pensar do mundo, que vai contra Deus. É como se cancelassem o nosso passaporte para a cidadania do mundo, sabe? Entendi a parte da crucificação, morrer para o domínio do pecado, para o legalismo, para a conformidade com o mundo, mas a analogia continua. Sepultamento. O que isso acrescenta na prática para ele? O sepultamento lá de Romanos 6,4 tem um duplo sentido para ele. Primeiro, confirma a morte. Pensa assim, ninguém enterra quem está vivo, né? Então, o sepultamento meio que sela o fim do velho homem.
garante que ele não tem mais direito legal sobre a gente. E segundo, ele prepara o terreno para a novidade da ressurreição. É o ponto final da vida antiga, abrindo espaço para a vida nova em Cristo. Faz sentido. E aí a gente chega na ressurreição com Cristo. Se já fomos crucificados e sepultados com Ele, o que significa ser ressuscitado com Ele agora? Ser unido a Cristo na ressurreição dele, segundo Romanos 6,5, traz para Kuykendall, pelo menos, 3 realidades que já são nossas agora. Ele se baseia em Efésios 2. Primeiro, fomos vivificados com Cristo. Recebemos vida espiritual pelo Espírito Santo que mora em nós. Onde tinha morte, agora tem vida divina. Ok, vida nova. Segundo, fomos ressuscitados com Ele. Fomos levantados do reino na morte espiritual e separados do controle do mundo para pertencermos a Deus. E terceiro, e essa parte é quase inacreditável, né? Fomos feitos assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Uau! Significa que, mesmo vivendo aqui na Terra fisicamente, a gente já tem uma posição de aceitação, de autoridade, de comunhão com Deus lá no reino espiritual. Tudo por causa da nossa união com Cristo ressuscitado. Essa ideia de já estar assentado nos lugares celestiais dá um nó na cabeça um pouco. E ele reforça que isso não é para a gente ficar tentando sentir o tempo todo, mas para crer, certo? Exatamente, ele adverte muito contra isso, buscar sentimento ou experiência interior como prova. A base é a palavra de Deus, é questão de fé, acreditar no que a Bíblia diz que Deus fez por nós em Cristo. A fé pega essa verdade como um fato, já aconteceu. Ok, esse é o fundamento. Uma nova realidade já estabelecida em Cristo, morto, sepultado, ressurreto com Ele. Mas se isso tudo já aconteceu, como é que na prática alguém começa a viver a partir disso? O Kuykendall descreve um processo, né? Começando tipo uma infância espiritual. Sim, ele usa essa metáfora. A fase inicial que ele chama de infância, geralmente começa com o que ele chama de antegosto ou graça soberana. É aquele período logo depois da conversão que muita gente fala que é tipo uma lua de mel com Deus, sabe? Ah, sim. O primeiro amor. Isso. É quando Deus, pela graça dele, dá uma experiência muito viva e quase sem esforço dessa vida nova. A pessoa se vê obedecendo com alegria, amando os outros diferente, com um desejo forte de falar de Jesus. Ele até usa uns personagens, Joe e Jane, para ilustrar essa fase. Parece ótimo. Mas ele diz que essa fase de lua de mel não dura para sempre, né? O que interrompe esse fluxo fácil da graça? Ele chama isso de fim do antigozo. Geralmente acontece quando o crente, às vezes com a melhor das intenções, para agradar a Deus ou seguir um ensino, começa a tentar obedecer por esforço próprio. Confiando na própria força, na disciplina, aí entra o legalismo. Ele cita Romanos 7,9. Havindo o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Essa tentativa de obedecer na força da carne, sem depender da graça, acaba reativando o poder da natureza pecadora. O pecado reviveu. Daí a pessoa sente uma espécie de morte espiritual. Perde aquela sensação de vida, de fluidez na graça. Mas, para Kuykendall, essa morte tem um propósito, é pedagógica. Prepara a pessoa para aprender a viver pela graça de forma consciente e intencional, não mais no automático como no antigozo. Faz sentido. É tipo aprender a andar de bicicleta. Primeiro tem as rodinhas, que é o antegozo, aí vem o tombo, o fim do antegozo, para depois aprender a se equilibrar de verdade, que seria viver pela graça conscientemente. E como se aprende esse equilíbrio? Como sair dessa morte e viver na graça de propósito? O primeiro passo para ele é ter clareza, uma compreensão clara da verdade sobre quem você é em Cristo. Estou crucificado, sepultado e ressuscitado com Ele. E essa compreensão não vem só do esforço intelectual, sabe? Vem por revelação do Espírito Santo, meditando na palavra. Ele acha que foi isso que rolou com Paulo.
E Deus muitas vezes prepara o terreno para essa revelação. Pode ser através da conversão, de um coração disposto a obedecer, de perceber um chamado, da própria experiência do antegozo e da dor de perder isso, de reconhecer a própria incapacidade e muitas vezes circunstâncias difíceis que levam a gente a desistir de nós mesmos. Entendi. A revelação é chave. Sim. E para experimentar isso ativamente, Kuykendall foca em 5 ações-chave lá de Romanos 6, 11 e 13. São como interruptores de fé e vontade. Primeiro, considerar-se. Crer e contar como verdade que está morto para a natureza pecadora e vivo para Deus em Cristo. Ok. Segundo, escolher não deixar a natureza pecadora reinar no corpo. Terceiro, escolher não oferecer as partes do corpo como ferramenta para o pecado. Quarto, escolher se oferecer para Deus como alguém que já ressuscitou. E quinto, escolher oferecer as partes do corpo como ferramenta para a justiça de Deus. Ele também aponta para a lei do espírito de vida de Romanos 8.2 como poder divino que capacita a gente a fazer essas escolhas e viver essa vida nova. Não é só força de vontade, entende? É a vontade conectada com o poder do Espírito. Essas 5 escolhas parecem o ponto de partida para viver na graça de forma consciente. E o crescimento? Como a pessoa avança nisso, amadurece nessa nova vida? O crescimento, para ele, vem da prática consistente dessas 5 escolhas. Ele cita Romanos 6,16. Viver pela graça vira um hábito, sabe? Uma dependência que a gente aprende e cultiva no poder de Deus, em vez de confiar na nossa força. Ele usa Colossenses 3 para descrever as áreas desse crescimento. Ser continuamente renovado no conhecimento, conhecer mais a Deus, a si mesmo na luz de Deus, a palavra e ser transformado segundo a imagem daquele que o criou. É um processo de Cristo sendo formado na pessoa, como diz Gálatas 4. E nesse processo de crescimento, ele descreve várias áreas específicas de libertação, transformação, né? Lembro de ter visto uma lista grande no material. Sim, são muitas facetas. Em vez de ele estar tudo correndo, talvez a gente possa agrupar, né? Isso. Ele fala de uma liberdade crescente do poder do pecado, natureza e atos, e do legalismo, que ele via como um casamento opressor com a lei baseado no esforço, mas também uma liberdade para viver uma nova relação com Cristo como noiva dele, em submissão que é amorosa, que dá fruto, liberdade da conformidade com o mundo e um crescimento em experimentar o poder do Espírito Santo, em viver consciente nos 2 reinos aqui na Terra, mas já posicionado lá nos céus, em viver para Jesus, não para si, em avaliar os outros espiritualmente, em subordinação real a Deus, em ser um agente de reconciliação, um embaixador e, por fim, em se tornar a própria expressão da justiça de Deus no mundo. É uma visão bem... Realmente abrange muita coisa da vida. E todo esse processo aqui na Terra, segundo Kuykendall, aponta para um cumprimento final na eternidade, certo? Como ele amarra essa vida da nova criação com o futuro? Exato. Ele fecha o livro olhando para a perspectiva eterna, com 2 conceitos principais, perfeição e alegria do dia do julgamento. A perfeição acontece em 2 etapas. O espírito do crente é aperfeiçoado logo depois da morte. Ele cita Hebreus 12 sobre os espíritos dos justos aperfeiçoados. Já o corpo espera a volta de Cristo para ser aperfeiçoado, ou pela ressurreição, para quem morreu, ou pela transformação para quem estiver vivo. E esse corpo futuro vai ser incorruptível, glorioso, poderoso, espiritual, baseado lá em 1 Coríntios 15 e Filipenses 3. Entendi. Perfeição em 2 etapas. Isso. E tudo isso leva à alegria do dia do julgamento. Ele usa Mateus 16, 27, e ele enfatiza que, para quem viveu essa vida da nova criação dependendo de Cristo, não vai ser um dia de medo, mas de receber recompensa. Ele detalha algumas categorias. Tesouros no céu, que são resultado de generosidade, de boas obras feitas por amor a Deus, coroas como símbolos de vitória e fidelidade em áreas específicas, justiça, vida, glória, e galardão, que é uma recompensa geral pelas obras feitas em submissão a Deus, por amor, sem querer aparecer. Uau! Então, resumindo a essência do que a gente explorou,
A visão do Kuykendall é que a vida cristã de verdade não é sobre tentar alcançar um padrão na raça, no esforço próprio, mas é sobre reconhecer e viver a partir de uma nova identidade, uma nova realidade que já foi dada em Cristo. A morte, o sepultamento, a ressurreição compartilhadas com Ele é algo que a gente pega pela fé e experimenta no dia a dia, pela graça do Espírito que capacita. E isso leva a uma transformação profunda aqui e recompensas lá na frente. Perfeitamente colocado, é uma teologia muito centrada na suficiência de Cristo e na obra completa da cruz, né, que se traduz numa experiência vivida através da fé e da dependência. E isso deixa a gente com uma reflexão interessante, talvez, se essa união com Cristo e tudo que vem com ela, tipo ter morrido para o poder do pecado e estar vivo para Deus, são fatos estabelecidos para quem crê, como ele argumenta com a Bíblia. O que será que, na correria, nas pressões do dia a dia, tantas vezes impede a gente de experimentar essa realidade de um jeito mais consistente? O que significa, na prática mesmo, hoje, a gente se considerar morto para o pecado e vivo para Deus? E além de só concordar com a doutrina na cabeça, sabe? É uma pergunta profunda e que ecoa a própria jornada do Kuykendall, né? Aquela busca de 23 anos. Ele parece ter achado a resposta nessa compreensão da união com Cristo. E ele meio que convida outros a fazerem o mesmo, a escolherem ativamente viver essa vida da nova criação que, para ele, já pertence a quem tem fé. É um convite desafiador e, ao mesmo tempo, libertador, né? Um material muito rico para a gente continuar pensando a respeito.